Oi, Denise. Oi, que bom poder te escutar, te prestigiar um pouco. Ok. Então, está gravando. Então, pessoal, vamos começar nossa roda de conversa. Eu sou a professora Vânia, eu sou de Terra de Areia, trabalho em Arroio de Sal, participo do GEG de Santo Antônio da Patrulha, que está junto participando deste grande evento. Agradeço a participação de todos, em nome da professora Dilce, que é nossa líder GEG também. E hoje, nessa roda, grupo 9, contar e encantar para transformar, com a escritora Márcia Funk Dieter. Ela é escritora, é professora, tem a sua editora de livros, já participou de várias feiras do livro, já foi premiada em tem vários prêmios, né, de literatura. Ela está com a mão na massa, ela, né, faz de tudo, então ela sabe do que ela vai falar. Agradeço ela ter aceitado o convite para participar. Então, ela vai explanar um pouquinho e depois, né, o início, aqui, os 30 minutos iniciais, e depois a gente abre para as perguntas. Aí no chat vocês podem deixar algum comentário também, se quiserem abrir o microfone depois para perguntar, né, é importante. E assim a gente vai conversando, tá? A gente tem até às 6, mas pode passar um pouquinho tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Aqui no início, pode deixar o microfone fechado, né, para não dar alguma interrupção, mas quando precisar interromper, tranquilo, certo? Então vamos lá. Aí o André pode. Aqui eu coloquei um recadinho só para vocês notarem, né, o microfone da webcam, mas tranquilo, tá? Então a Márcia vai colocar os slides dela. Que batom. André, Oi? pode para o teu compartilhamento, daí para ela. Eu não consegui interromper Tá, daqui. perfeito. Ok. Isso, daí ela consegue. Pronto, Márcia, pode colocar o teu. Te apresentar. Isso, estou fazendo. Estão vendo? Está iniciando, aham. Tá. Vocês me deem um ok aí quando tiver tudo certinho. Conseguem enxergar? Está aparecendo, aham. Só? Enxergam? Sim. Então tá. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite para estar conversando com vocês nessa roda de conversa. Agradecer a Vânia, primeiro, né, pelo convite inicial e para participar desse evento grandioso e de muita aprendizagem, né? Além de estar hoje conversando com vocês, eu estou participando, ouvindo também todo o seminário, estou, assim, achando incrível. É um momento de muita aprendizagem, porque é um momento novo que nós estamos vivendo, né? Mas, na primeira palestra que eu ouvi da psicóloga Simone, tudo que nós vivemos até aqui nos prepara, de uma certa forma, para estarmos vivendo isso, né? Então, por mais que seja diferente, nós sempre vamos achar um jeitinho de passar por tudo isso. Então, eu agradeço muito por estar conversando com vocês e participando desse momento com vocês. E hoje,
eu saúdo a todos os colegas professores, né? Porque eu sou professora há 24 anos, tem alguns colegas que eu já vi, tem ex-alunos também que eu já vi me assistindo, e eu gostaria que hoje realmente fosse uma conversa. Eu vou, no primeiro momento, falar um pouquinho sobre o meu processo de escrita, o meu processo de contação de histórias e como eu acabei adaptando isso agora, nesse momento de pandemia. E depois disso, vocês podem estar perguntando, vocês podem estar colocando no chat, então, que depois a Vânia, né, Vânia, me faz a pergunta também, que seja realmente uma troca. Então, tá, vamos lá. Contação de histórias, contar e encantar para transformar. Quando eu me apresento, eu sempre coloco assim, ó, que eu sou leitora, professora, escritora, contadora de histórias, produtora editorial, mãe, esposa, dona de casa, como vocês, um pouco de tudo, né? E a gente dá conta de tudo. E por que eu me apresento primeiro como leitora? Porque o livro, ele é muito presente na minha vida. Desde muito pequena, eu convivo com livros. No primeiro momento, com livros mais voltados para adultos, porque em casa nós tínhamos só livros mais para adultos, quando eu era pequena, Bíblia, revistas, jornais, mas sempre convivendo no meio disso tudo, vendo meus pais lendo, né? E quando eu conheci o livro infantil pela primeira vez, foi na escola. Eu lembro que eu escolhi o livro Os Três Porquinhos e levei esse livro para casa. Minha mãe me sentou no colo e contou essa história pela primeira vez, e eu ali junto com ela, dentro de um abraço, ouvi aquela história. E eu me lembro que desse dia em diante eu passei a esperar por esses momentos de ir até a biblioteca, escolher um livro, levar o livro para casa com muito entusiasmo. E depois disso eu saía contando muitas histórias. E é o que eu percebo nas crianças hoje em dia, quando tem esse acesso e esse convívio com livros, né? Nós, professores, podemos perceber isso com os nossos pequenos na escola, que acabam, sim, depois de ouvir uma história, saindo por aí, contando essa história, brincando com essa história, é uma forma de brincar. Eu fui crescendo, né, no meio desses livros todos, como adolescente também li muito, me descobri como pessoa lendo, sanei muitas dúvidas lendo, encontrei o meu primeiro amor no livro, foi muito complicado esquecer o Romeu, né, Romeu e Julieta, que foi o primeiro livro adaptado juvenil que eu li, do Shakespeare, e foi meu primeiro amor, eu conto até hoje, porque eu realmente me apaixonei por ele, depois que terminou a história eu chorava muito, muito, muito. Então o livro ele sempre esteve muito presente na minha vida. E com o passar dos anos também começou a estar muito presente a ideia de ser professora, de poder ser professora. E aí eu fui buscar isso. Estudei, me formei em magistério, e depois eu fui buscar a graduação, escolhi a letras, e depois disso foram as especializações, né, cultura e literatura, artes visuais, e hoje, então, eu trabalho com arte no município de Ivoti, na rede municipal, mas também trabalho como escritora, como contadora de histórias, como produtora editorial. Porque eu levei o livro para a sala de aula e trabalhei muito livro na sala de aula, contei muitas histórias, até que uma hora eu disse, chega, eu também quero contar as minhas próprias histórias, e foi aí que eu comecei a escrever os livros. E a contação de histórias, ela sempre esteve muito presente, tanto na sala de aula, como nas minhas apresentações como escritora. E por considerar muito a contação de histórias, por descobrir ao longo desses anos que a contação de histórias é uma ferramenta eficaz no estímulo à leitura, no estímulo à imaginação das crianças, é que eu bato tanto nessa tecla de contarmos muitas e muitas histórias para os nossos alunos. Aí eu vou continuar aqui. Uma história bem inventada e bem contada por ti vale a vida, vale a risada, vale a pena existir. Já diz Bia Bedran, que é uma cantora, né? Ela canta e conta histórias, e isso é real. Uma história bem contada vale
a vida, vale risada, vale a pena existir. Por que contar histórias? Vocês contam histórias? Vocês contam histórias nas turmas de vocês? Por que vocês contam histórias? Podem escrever, daqui a pouco também, ou alguém quer abrir o microfone para falar alguma coisa. Por que vocês contam histórias? Alguém? Bom. Pessoal, pode interagir, pode abrir o microfone. Porque a história é vida, é uma Isso. interação ali que a gente está descobrindo, a gente aprende quando conta também, se manifesta através dos sentimentos também, né? Mais alguém? Por que conta histórias? E é justamente isso, né? Nós contamos histórias para interagir, nós contamos histórias para ensinar, nós contamos histórias para que o outro aprecie, mas nós contamos histórias principalmente para transformar. E é por isso que eu conto histórias, é por acreditar nisso que eu conto histórias. As histórias transformam a vida, principalmente começando desde pequeno, né? Quem tem filhos sabe muito bem disso, que uma boa história transforma, que uma boa história ensina, que uma boa história faz com que a criança compreenda o mundo, entenda o mundo, se expresse melhor. Por isso que eu conto histórias. Fanny Ababrovic diz que como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e compreensão de mundo. E eu trago também a Teresa Colomer, que traz uma coisa que eu observo muito nas minhas andanças como escritora e contadora de histórias. Existem dois extremos. Muitas crianças que vivem à margem do sistema social necessitam da palavra e das histórias para poder sobreviver. E as crianças que vivem instaladas na maior passividade consumista necessitam da palavra e das histórias para resgatar-se. Então, as histórias, elas colaboram nos dois polos. Lá com aquelas crianças que estão na margem, né? Que estão na maior pobreza, e aquelas que têm tudo, todo o luxo. Nos dois momentos, nas duas situações, nos dois contextos, as histórias transformam. Quem é o contador de história? Quem é que vocês acham que são o contador de história? Vocês são contadores de histórias? Vocês acham que são? São, né? O contador de história é alguém que possui dentro de si o poder de encantar pessoas pela voz que surge da alma, diz Joana Cavalcante. Todos nós somos contadores de histórias. E nós contamos histórias o tempo todo. Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Histórias inventadas, histórias de livros, nós contamos histórias o tempo todo sem parar. Para contar histórias, nós precisamos de algumas coisas. Do que nós precisamos para contar histórias? Nós precisamos acreditar para convencer. Se eu não acredito na história que eu estou contando, eu não convenço quem está ouvindo. Então, antes de contar uma primeira história, essa história precisa me encantar. Se eu me apaixono pela história, é essa que eu vou contar. Se eu não gostar da história, essa eu vou deixar de lado. Não vou contar agora. Vou deixar para contar se não tiver mais nenhum livro daqueles que eu adoro para contar. Então, se eu acredito, eu convenço. Eu já contei histórias para crianças, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade, histórias que fizeram rir, histórias que fizeram chorar. Por quê? Porque eu acreditei e convenci. O que eu preciso também fazer antes de contar uma história e quando eu estou contando uma história? Eu preciso me entregar, soltar as amarras, me divertir com aquela história. Se eu estou me divertindo com essa história, com certeza o outro também vai se divertir. Me divertir com o lobo, me divertir com os cabritinhos, me divertir com os bichinhos, me divertir com aquilo. Ou me emocionar, ou chorar, se for o caso. Soltar as amarras é perder o medo, contar sem medo, entregar para aquela história.
E eu preciso ler muito, muito mesmo. De nada adianta nós querermos contar histórias se nós não lemos. E só lendo é que nós vamos escolher as boas histórias. E vamos poder separar o joio do trigo. E quais são as boas histórias? São aquelas histórias que nos encantam, que nos libertam. Nós temos que ter muito cuidado. Porque existem histórias que, quando nós lemos, são bonitas, são queridas, mas às vezes tem lá preconceitos embutidos que a gente só percebe depois de ler muitas vezes. E quanto mais histórias eu contar assim, mais eu vou marcar as crianças. Porque, como eu falei lá no início, se as histórias transformam, elas transformam para os dois lados, para o bem e para o mal. Se eu contar histórias que lá dentro tem um cunho de preconceito, né, de diminuir o outro, de desrespeitar o outro sem eu perceber, eu estou automaticamente colocando na imaginação, colocando nessa criança esse tipo de ideia, sem querer muitas vezes. Por isso da importância de lermos muito e procurarmos pelas melhores histórias, aquelas que encantam, que libertam. Eu brinco com os meus alunos de pós-graduação que quando a gente olha uma história, a gente já diz assim, ai, que lindinha essa história, que bonitinha essa história. Nós temos que ter cuidado, porque tudo que está lá dentro, tudo que é bonitinho, lindinho, às vezes, né, será que é bem isso? Quando alguém diz para vocês assim, nossa, como vocês estão bonitinhas hoje, vocês não ficam meio assim, será mesmo? Né? O bonitinha parece que sempre traz alguma coisa, será mesmo que ela está falando a verdade? Será mesmo que eu estou bonita mesmo? E assim são com as histórias, né? Quando a gente diz, que história bonitinha, será mesmo? O que traz dentro dessa história, que às vezes a gente não percebe num primeiro momento, que a gente vai perceber isso depois, e isso é muito importante perceber. Então, histórias que encantam e que libertam, histórias que abrem os horizontes, histórias que emancipam. Essas são as histórias que devem ser contadas. Então, tem dois tipos de histórias. As libertinas, que são histórias que eu descobri nas leituras, né, sobre contação de histórias. Histórias libertinas são essas que eu falei para vocês, são as histórias que libertam, que abrem os horizontes, são aquelas que as crianças, quando ouvem, querem fazer as coisas diferentes, que elas querem tentar, são histórias que nos estimulam a correr atrás das coisas, que nos alimentam de coisas bonitas, essas são histórias libertinas. E histórias que aprisionam são aquelas histórias que nos fazem prisioneiros, que parece que nos prendem. Nós não queremos mais continuar. Eu tenho aqui uma história que eu gostaria muito de contar para vocês. Posso ler uma pequena história para vocês agora? Vocês vão ouvir? Uma história dessas que eu exemplifico como histórias que aprisionam, tá? O nome da história é Tenha Bons Modos, Macaquinhos. Espero que vocês não tenham essa história no acervo de vocês, tá? Já vou dizer por quê. Macaquinho malvado. Não escutou quando lhe disseram para recolher as roupas do varal? Tenha modos, macaquinho, disse a mamãe. Macaquinho malvado. Não quis aprender sobre os reis e rainhas na aula de história? Tenha modos, macaquinho, disse a mamãe. Macaquinho malvado. Não escutou quando lhe disseram para vestir uma touca e um casaco? Tenha modos, macaquinho, disse a mamãe. Macaquinho malvado, não quis aprender a tocar piano? Tenha modos, macaquinho, disse a mãe. Macaquinho malvado, não escutou quando lhe disseram para fechar o portão? Tenha modos, macaquinho, disse a mamãe. Não quis aprender a amarrar os cadarços? Tenha modos, macaquinho, disse a mamãe. E ninguém mais queria ficar perto do macaquinho malvado. O macaquinho malvado ficou triste. Então, o macaquinho malvado, olha só, escutou quando lhe disseram para recolher as roupas do varal, aprendeu sobre os reis e rainhas na aula de história, escutou quando lhe disseram para vestir uma touca e um casaco, aprendeu a tocar piano, escutou quando lhe disseram para fechar o portão e aprendeu a amarrar os cadarços. Puxa vida, que bom, disse a mamãe. Que bons modos você tem, macaquinho bonzinho. Alguém de vocês já conhecia essa história?
Macaquinho malvado, gente. Essa é uma história que eu exemplifico de história que aprisiona. Porque a criança, quando vai ouvir essa história, a criança pequena, né, que está lá, junto com o pai ou a mãe, vendo televisão, assistindo o noticiário, escutando que lá tem uma pessoa malvada, que matou alguém, que roubou, né? E aí, de repente, a mamãe chama essa criança de malvada, porque não amarrou o cadarço, porque não soube fechar o portão, porque não aprendeu direito. Imagine a construção dentro da cabeça dessa criança. Ela não vai saber separar o malvado daquele que está lá aparecendo na TV e a mãe chamando-a de malvada também. Então, nós temos que ter cuidado na hora de escolher as histórias. Esse tipo de história aprisiona. Esse tipo de história não liberta, não abre o horizonte, né? Por que a mãe não escolhe uma história, então, que mostra lá um bichinho que aprendeu a amarrar o cadarço, e a mãe vai junto com ela amarrar o seu cadarço? É esse tipo de histórias que nós devemos procurar. Então, cuidado com essas histórias que aprisionam. A ideia de que aprendendo a ler, a pessoa mais tarde poderá enriquecer sua vida é vivenciada como uma promessa vazia, quando as histórias que a criança escuta ou está lendo no momento são ocas. E esse tipo de histórias, como bem disse Bruno Bettenheim, são histórias ocas. E antes de contar uma história, nós temos que preparar a história para contar. Nunca nós podemos contar uma história lá na sala de aula, ou mesmo em áudio, ou vídeo, agora que nós estamos em aulas remotas, sem preparar essa história antes. Justamente porque, se nós não prepararmos depois, a gente pode levar um susto quando vai ouvir essa história, né? Quando estiver contando essa história. Ou, daqui a pouco, a gente percebe que a gente não está chamando atenção para aquela história. Então, nós temos que nos preparar. E como é que eu preparo essa história? A contação de histórias é um momento. E ela tem um início, meio e fim. Não é o início, meio e fim da história, mas da contação de histórias. O início é o convite para que as crianças, para que o ouvinte entre no mundo da imaginação. São sinais. Esses sinais podem ser um sino, esse sinal pode ser uma canção. Era uma vez, a história vai começar. Esse sinal pode ser uma história que eu estou retirando de um baú e eu vou colocá-lo no coração para contar. É um sinal para que a criança, nesse tempo em que eu estou mostrando que a história vai começar, ela vai se preparando, vai se sentando, vai se acomodando para ouvir esta história. O fim da história é mais ou menos a mesma coisa. É aquele momento que eu trago o ouvinte de volta ao mundo real com delicadeza. Se eu parar a história assim, ó, terminou a história, gostaram? Gente, é a mesma coisa do que lá no tempo dos homens das cavernas, quando os homens puxavam as mulheres pelos cabelos, né, para dentro da caverna, para fora da caverna. Assim a gente está tirando a criança do mundo mágico da imaginação. Nós temos que também terminar dessa mesma forma, com delicadeza, com esse mesmo sino tocando, com uma música para terminar, com uma frase, e essa história entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto, e o rei mandou dizer que quem gostou conte até 5. 1, 2, 3, 4, 5. É desse jeito que nós iniciamos uma contação e é desse jeito que nós encerramos uma contação. E o que é o meio? O meio é a história. E agora eu quero chegar onde eu gostaria de chegar. A história é o meio. E como é que eu vou preparar essa história? Primeiro, gente, se eu escolhi aquela história que eu me apaixonei, já é a história certa para contar. Então, eu vou preparar essa história. Primeiro, eu vou ler essa história uma vez, vou ler 2 vezes, vou ler 3 vezes, vou contar essa história para o espelho, vou contar essa história para as bonecas, assim como nós fazíamos quando criança, eu fazia, contava a história para as bonecas, para as pedras, para os cachorros, para as galinhas que andavam soltas no pátio lá em casa. Eu conto essa história muitas vezes. Eu deixo que essa história entre em mim, que essa história faça parte de mim, que ela incorpore em mim. Só depois disso é que eu vou contar essa história com todo o meu amor. E eu, normalmente, conto a história
sem o uso do livro. Mas se eu for contar a história com o livro, eu tenho que prepará-la do mesmo jeito. Porque, cá para nós, gente, é bem chato a gente ouvir uma história, por exemplo, quando alguém conta com, né, assim, ó, com a história quase fechando o rosto. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu conto a história quase fechando o rosto e conto essa história. Imagina as crianças, né? Não vão querer ouvir história nenhuma, porque não estão vendo a expressão da professora, não estão vendo o olhar da professora, né? E assim eu vou preparando a história. E ali no slide, vocês estão vendo a última frase que está escrito menos é mais. Eu sou adepta dessa frase há muitos anos já. No início, não. No início eu fazia o que hoje eu digo que não é para fazer. Quando nós vamos preparar uma história para contar, tem muita gente que se preocupa tanto com os elementos que vão usar nessa história. Ah, eu preciso preparar os personagens, né? Por exemplo, o galinheiro do seu Bartolomeu. Tem lá 20 e poucas galinhas no galinheiro. E eu preciso preparar as galinhas para contar essa história. Então, eu vou lá, pego EVA, vou lá, pego cartolina, corto galinhas, coloco glitter, né? Preparo um cenário, faço N coisas para contar essa história. Aí, quando eu vou contar essa história, eu me atrapalho toda, porque eu não consigo mostrar todas as galinhas ao mesmo tempo. As crianças não vão querer mais escutar a história, já vão começar a ficar agitadas. Mas o pior de tudo isso, gente, eu não dei margem e abertura nenhuma para que essas crianças imaginem a galinha delas. Como é a minha galinha? Como é a galinha da minha imaginação? Ela é branca, ela é preta, ela é pintadinha, ela é que nem a galinha do Flávio Scholes, né? As chicken powers coloridas. Como é que é a galinha dessa minha criança? Então, quanto menos eu uso, mais eu dou abertura para a imaginação. Por exemplo, eu posso pegar uma pena. Você não tem que ir lá catar a pena na galinha, né? Talvez vocês tenham uma pena em casa. Eu posso usar uma pena e contar a história da galinha mostrando uma pena. E cada um vai poder imaginar a galinha que quiser. Ah, eu estou contando a história. Deixa eu mostrar aqui, ó, um livro meu que eu conto, talvez vocês já conheçam, da Gabriela Borboleta Amarela, que é uma borboleta. E quando eu vou contar essa história, olha só o que eu uso para contar essa história. Eu uso um tecido amarelo. Cada um vai poder imaginar a sua Gabriela amarela, pequena, grande, gorda, magra, com uma asa quebrada ou não. Cada um vai imaginar a sua Gabriela do jeito que quiser. Quando eu conto a história, por exemplo, do sonho da Angelina, e quando eu digo que a Angelina aprendeu a dançar com uma centopeia nordestina, eu coloco no braço uma meia. E quando eu vou colocando no braço, eu vou dizendo, a centopeia aprendeu a dançar com uma, e as crianças vão gritando, uma meia! Uma meia! Eu digo, não, uma centopeia nordestina. E é isso que nós precisamos fazer quando contamos histórias. Nós precisamos deixar que as crianças imaginem. Uma meia se transforma numa minhoca, um tecido se transforma numa borboleta, uma fita colorida se transforma nas amigas das borboletas, uma pena se transforma na galinha. Eu tiro de dentro, ó, o coco. Eu tiro de dentro do coco a noite e as estrelas que saem do coco. Vocês estão vendo as estrelas? E a noite tomou conta de tudo. Eu uso um som. Quando nós vamos contar histórias, nós temos que entender que menos é mais. O que eu preciso fazer com todo amor e com todo entusiasmo é contar a história. Porque isso tem que ser o prato principal, gente. Isso precisa ser o prato principal. E não os personagens, os fantoches, as galinhas que eu fiz e tudo mais. Porque se eu encher de coisa na minha contação de história, eles não vão lembrar de nada, a não ser das coisas que eu mostrei. É claro que a gente pode usar, sim,
uma coisa, duas coisas. Ah, eu vou usar uma pena, eu vou usar um tecido. Pode. Eu vou usar um sino e vou usar um barulhinho diferente. Pode. Só. Mais do que isso, não. E sabe o que eu percebo nessas minhas andanças de oficinas por aí? Que às vezes os professores deixam de contar a história porque dá muito trabalho. Gente, eu preciso fazer um EVA com várias coisas, eu preciso criar isso, eu preciso criar aquilo. Estagiárias lindas, maravilhosas, que passam noites sem dormir, criando elementos para as contações de histórias, quando, na verdade, a única coisa que precisa é da história e da criança imaginar. É isso que ela precisa, né? Então, eu gostaria de deixar muito isso para vocês, para que vocês não se preocupem tanto. E sabem quando eu descobri isso com um peso, assim, incrível nessa pandemia? Eu já sabia disso. Quando eu conto histórias por aí, eu sei que um tecido, que um sino, faz muito mais diferença do que mostrar todos os personagens daquela história. Mas nessa pandemia, a Vânia sabe disso, Denise sabe disso, que também ouve as histórias e outros tantos por aí, eu descobri isso assim, ó, de forma muito intensa. Quando aconteceu a pandemia, todo mundo parou. Eu parei também. Não fiz mais feira nenhuma, gente. Nenhum tipo de feira do livro, não fui conversar com nenhum leitor. Como professora, eu continuei atuando. Eu ainda trabalho 20 horas como professora de arte. Então, eu também faço as minhas aulas remotas. Mas, de repente, eu vi as pessoas ajudando de alguma forma na pandemia e eu também queria ajudar. Mas como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Já sei, com aquilo que eu faço, que eu acho que eu faço de melhor e que eu gosto muito de fazer, que é contando histórias. E como assim eu não sou uma pessoa muito fã de vídeo, porque eu fico me olhando no vídeo, percebendo todos os meus defeitos, e aí eu acabo não fazendo vídeo, gurias e meninos, não sei quem está ouvindo, tem meninos também, quando eu faço um vídeo para 10 minutos, eu levo às vezes 3 a 4 horas para fazer. A minha filha que fica do lado ouvindo, né, minha filha de 14 anos, que também está em casa, ela fica se escondendo porque ela não aguenta mais de tantas vezes que eu repeti. Então eu pensei, não, vídeo eu não quero fazer. Vou fazer, sabe o quê? Áudio. E aí eu comecei a contar histórias em áudio. E é incrível, porque nos áudios eu estou de pijama, descabelada, eu estou de pernas viradas para o ar, eu estou deitada na cama, de perna para o ar, eu estou tomando um chimarrão gostoso, e eu vou contando essa história no áudio e ninguém enxerga. E eu posso fazer, olha só que coisa, né? Às vezes eu conto histórias em frente a 500 crianças, mas na frente do vídeo parece que é um monstro que está ali na minha frente. Mas, enfim, comecei a gravar esses vídeos, esses áudios, e comecei a mandar para algumas famílias que eu conhecia, em torno de umas 20 famílias. E você sabe o que aconteceu? Em menos de uma semana, eu estava com mais de 700 famílias no meu grupo de transmissão, que são 3 grupos de transmissão, porque ele consegue mandar para mais ou menos 256 famílias. Então, em menos de uma semana, eu estava com mais de 700 famílias nesse meu grupo de transmissão. E é incrível. Incrível o quanto eu convenci as pessoas a fazer isso que eu pedia lá no início. Vamos fechar os olhos e viajar junto comigo no mundo mágico e encantado da imaginação. 1, 2, 3. Nesse momento, o que teve de pais que me mandaram de retorno, professores, dizendo que as crianças realmente fecham os olhos, ficam quietinhas ouvindo histórias. Pais que relataram que têm filhos autistas, que têm filhos agitados, que têm filhos que não param e que na hora da história paravam para ouvir, é incrível. Pais que relataram também crianças que têm dificuldades, que têm alguma deficiência visual, que têm alguma dificuldade visual e pararam para ouvir, foi incrível. Então, nesse momento de pandemia, eu descobri, quer dizer, descobri não, eu redescobri que a história deve ser, sim, sempre o prato principal. Se eu conto uma boa história, como disse Bia Bedran, lá no início da frase, com todo amor, vale a vida,
vale a risada, vale a pena existir. Eu contei 100 histórias nesse momento. E uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, quando nós estamos na sala de aula contando uma história, quando nós estamos em casa contando uma história, sem problema. Mas quando nós vamos para as redes sociais contar uma história, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos contar as histórias de autores sem autorização deles, né? Nós não podemos mostrar o livro daquele autor, nós não podemos ler na íntegra aquela história sem autorização dos autores. Então, eu tive o cuidado de buscar a autorização de alguns autores. Alguns autores que são de longe, é claro que a gente não consegue, daí a gente conta mesmo assim e reza para que eles não ouçam, né, e daqui a pouco nos processem, né? Mas eu contei 100 histórias e deixei lá no meu site. Quando terminaram as 100 histórias, porque o meu pacote de contação iam ser 100 histórias. Quando terminaram as 100 histórias, eu decidi parar. Aí vocês imaginam o que aconteceu, né? Era uma chuva de gente me pedindo histórias novamente, professores pedindo as histórias, porque eles também compartilhavam com os seus alunos. E eu acabei tirando também lá do site essas histórias, porque elas poderiam ficar até do início ao final desse projeto. Eu acabei retirando-as de lá. E aí, de tantas pessoas me pedirem, eu acabei voltando. E estou agora no Histórias para Imaginar 2. Só que agora eu conto, ao invés de diariamente, eu conto 3 vezes por semana, porque eu também preciso dar conta ainda das minhas aulas. E, além disso, eu sou produtora editorial, eu leio diariamente muitos textos para a produção de livros, além de escrever as minhas próprias histórias. Então, hoje, as minhas histórias, as histórias que eu conto, vocês podem encontrar no Spotify, porque eu criei um podcast. Olhem tudo que a gente aprende nessa pandemia, né? Eu aprendi a fazer podcast, que eu nem sabia o que era direito. Oi! Tu já terminou teus slides? Meu não, porque eu parei num e daí eu vou continuar depois no outro, porque eu fiquei nesse. Senão eu tô adorando te escutar, senão eu ia dizer para tu parar para a gente poder te ver, porque na gravação depois... vocês não me enxergam, eu enxergo você, sim. Mas eu já vou tirar. Eu vou mostrar mais algumas coisas e eu vou... Tá excelente, o pessoal no chat aqui já escreveu, não quiseram abrir o microfone, mas todo mundo gostando, quem não te conhecia, adorando, né? Ai, que bom. A questão da história, todo mundo imaginando. Quando tu falou 1, 2, 3, a gente já começa a imaginar. Sim, gente, assim, ó, coisa de professor, né? A gente sempre começa nervoso, né? Assim, ai, nervoso. Aí, de repente, quando começa a se entusiasmar, não para mais, né? E aí a Vânia tem que me puxar a orelha para dizer, ó, Márcia, acontece isso, faz aquilo. Então, assim, gente, hoje eu estou aprendendo muita coisa, ainda mais com esse seminário, né? Com essas coisas digitais. A minha filha de 14 anos sabe tudo e eu aprendo bastante com ela também. Mas as minhas histórias hoje vocês podem encontrar lá no Spotify, Histórias para Imaginar com Márcia Funkdit. Além de que eu mando também sempre para as famílias nesse WhatsApp. Deixa eu passar o slide para ver o que tem logo depois. Aqui são alguns dos livros que eu escrevi. Alguém conhece algum? Alguém de vocês já viu algum? Alguns dos livros que eu escrevi. Lembrem que eu disse, né, que as histórias precisam ser de qualidade, né? Então, essas são histórias de qualidade. Aqui não tem erro. Todas as histórias que vocês lerem nesses livros são de qualidade, tá? Bom, o que mais que eu tenho aqui? A minha editora, então, na qual eu publico os livros. Aqui, gente, eu tenho dois, na verdade. Os 2 primeiros sites. O primeiro site é de domínio público, de histórias com domínio público, que vocês podem encontrar para contar histórias. Tá? Nesse segundo, contação de histórias para imaginar, nesse segundo momento, eu estou contando lendas, contos e fábulas, todas de domínio público. Sabem por quê? Para não ter mais aquela coisa de temer, né? Eu tenho que sempre procurar a autorização do autor, mas agora as histórias vão poder ficar lá o tempo que for, eu não vou precisar tirar. Então, sempre que alguém quiser ir lá ouvir uma história, pode ir lá, ouve a história. Oi? Volta um pouquinho ali nos teus livros, tem uma colega que pediu para ver, para dar uma olhadinha nos teus livros. Aqui, volta, aqui. Isso. Então, como eu estava a dizer, ó, esse aqui é o da Gabriela, né? Gabriela, Minhocas na Cabeça. Opa, Minhocas na Cabeça, é muito legal, eu tenho esse, eu tenho Poema a Vânia conhece. Eu tenho Sonho de Angelina.
A Gabriela é muito legal também, da borboleta. A contação, pessoal, é incrível ela contando a história, muito legal. A Vânia já viu, né, Vânia? Lá em Já. Arroio do Sal. Arroio do Sal, na Feira do Livro. Aham. Fui patrona da Feira do Livro de Arroio do Sal. Gente, eu trabalho como escritora há 12 anos, como professora há 24 anos, e nesses 12 anos eu tenho visitado muitas cidades, participando de muitas feiras, conhecendo muita gente. Por isso, e assim, ó, trabalho também com a educação infantil, artes, trabalho com as séries finais, projeto de leitura, trabalho com pós-graduação, com a literatura infantil e a contação de histórias. Por isso que quando eu falo sobre essa questão do contar histórias, e vocês não terem medo de contar sem estar criando mil e uma coisas, acreditem, gente, isso é fato, é real, e no momento que vocês fizerem isso, vocês vão começar a ver a diferença, né? Ah, mas eu tenho um flanelógrafo, uma arte que eu criei para contar histórias. Meu Deus, claro que vocês podem usar. Usem de vez em quando, mas não sempre, né? Ah, eu criei um fantoche lá, eu comprei uns dedoches para contar história. Claro que vocês podem usar, mas não sempre, né? E quando usarem, usem só o dedoche. Não vamos usar dedoche, mais o flanelógrafo, mais a música, mais aquele barulho, mais aquilo não sei o quê. E aí vocês nem sabem mais o que vocês estão contando, de tanta coisa que vocês estão usando. Posso passar os slides? Então, aqui, ó, nesse site de domínio público, vocês vão encontrar muitas histórias, contos clássicos, lendas, fábulas, que vocês podem usar sem ter medo. E também aqui nesse outro site, logo embaixo, eu encontrei muitos contos africanos muito legais também de domínio público, que vocês podem contar sem medo, tá? Mas eu tenho aqui... aqui são algumas obras que eu li, que eu leio, né? Que eu leio, tem muitas outras coisas, para poder embasar tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, se vocês gostarem de aprofundar um pouco mais, qualquer uma dessas obras vai fazer com que vocês aprofundem muito, que vocês descubram muito, que vocês aprendam muito sobre a arte de contar histórias exatamente dessa forma que eu estou dizendo. Daquele jeito, só para dizer antigo, do tempo das nossas avós, do que elas nos pegavam no colo, que elas nos colocavam em volta para ouvir história. Elas não tinham mil e uma coisa, né? Elas não tinham o EVA para recortar e fazer os fantoches, os personagens. Elas só contavam. Nos tempos antigos, que se reuniam em círculos e contavam histórias em volta das fogueiras, é isso que nós temos que resgatar. O professor precisa descobrir que precisa apenas contar histórias. Pode, nesse momento de pandemia, contar histórias lindíssimas, com amor, com carinho para os seus alunos, num áudio. Não precisa aparecer lá no vídeo, se não quiser, né? Se for assim como eu, se tiver vergonha e não quiser, né? Deixa eu ver. Vocês não me enxergam, né? Então, deixa eu ver aqui. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês antes de abrir para alguma pergunta? Vocês estão me vendo lá, fazendo tchauzinho? Sim. Então é o último slide, tá? Na verdade, depois, para encerrar, eu quero ler um poema do Batista Filho, ele é português, e ele escreveu um poema muito lindo. Talvez eu vou ler agora, e depois eu abro para perguntas e para conversarmos um pouco, pode ser? Pode ser. Pode ser? Então tá. Para se contar uma história, é isso que vocês precisam fazer, de acordo com Batista Filho e de acordo comigo, porque eu também concordo com ele. Para se contar uma história, há de se vestir de história. Para se vestir de história, há de se despir da própria pele, se tatuar de gestos largos e comedidos, se impregnar de sons e cheiros, ter no olhar o brilho das estrelas e o escuro do poço mais fundo, sem perder as nuances, todas elas que habitam entre o clarão e o escuro. Para se contar uma história, há de se mergulhar nela, sem medo de morrer afogado, há de se levá-la às alturas, sem medo de despencar lá do alto. Para se contar uma história, há de se inventar palavras, há de se despertar choro, há de se acender riso, sem se dar por isso. Para se contar uma história, há de cantar cada palavra com gosto de palavra nova, e cada palavra nova, o som dos sinos trazem consigo, a ecoar desde sempre até o infinito, fundindo silêncio e grito
de toda a memória. Isso. Agora estão me vendo? Eu parei. Bom, gente, na verdade, eu queria muito trazer um pouco dessa experiência do que foi contar histórias em áudio para muitas e muitas pessoas nessa pandemia, e a alegria de redescobrir que as histórias são sempre o prato principal, sempre vão ser o prato principal, tanto no vídeo, como no áudio, ou como numa sala de aula. E eu gostaria muito de dizer para vocês, parem de ficar com medo de contar uma história sem ter alguma coisa para carregar. Às vezes a gente tem isso, eu acho que para segurança, né? Se eu seguro um fantoche, eu tenho mais segurança, tenho mais coragem. Joga o fantoche para o lado e deixa que eles imaginem a sua galinha, o seu João, que eles imaginem a Gabriela, que eles imaginem o céu estrelado. Deixem que eles imaginem, porque só assim eles vão depois conseguir criar textos maravilhosos, vão conseguir se expressar de uma forma muito bonita, porque nós permitimos que eles também imaginassem na hora das histórias. Meninas, perguntem, falem, abram os microfones. Sabe como é que eu faço os encontros com os alunos na aula de arte? Eu peço para que todos abram o microfone e a gente fala bastante ao mesmo tempo. Que é assim na sala de aula, não é? Não é assim que cada um fecha o seu microfone, fala cada um na sua vez? Pode parar, não é assim. Então, naquele momento, eu deixo ele falar e ninguém escuta, e todo mundo fala ao mesmo tempo. Podem fazer isso se quiserem. Vânia, me ajuda agora se tiver alguma pergunta. Eu adorei, eu não te conhecia. Quem está falando? Sou eu aqui. Oh, a Carla, estou vendo. Linda! Eu não te conhecia, adorei, estou apaixonada. Assim, já vou me encaminhar para alguma... Isso mesmo, gente. Quando a gente se apaixona pelas coisas, a gente quer ir atrás, né? Então, se você se apaixonou por mim, já é um bom caminho. Aí vai se apaixonar por muita coisa ainda. Se você se apaixonou... Oi, fale. Eu também não te conhecia. Estou aqui. Então, oi, Marta! Então, assim, ó, eu digo que eu sou uma contadora de histórias, porque eu consegui alfabetizar meu filho. Hoje ele tem 21 anos. Mas eu contava uma história diferente para ele, porque eu fazia vozes dos animais, do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, e quando tinha muitos personagens, esse filho, tu vai ter que fazer a voz comigo, né? Quando ele entrou no ensino médio, mãe, eu preciso que tu estude junto comigo, porque eu entendo quando tu lê para mim, porque tu faz as perguntas no meio do texto. E eu estudei todo o ensino médio com ele assim. E quando ele faz aniversário, eu saio da minha casa e eu pareço uma criança. Eu acho que a gente... Eu me imagino junto com as crianças, tu tem que fazer festa com elas, a história tem que virar uma música, vira uma palhaça, o filho diz, mãe, tu tá pagando mico, não importa. Não importa. Se tu prende a atenção das crianças, tu tá fazendo certo. Marta, olha só, a Marta entendeu aquilo que eu coloquei lá no início, que é soltar as amarras e divertir-se. A Marta faz exatamente. E a Marta não precisa de fantoche. A Marta não vai precisar de nenhum... Marta, tu não vai precisar se vestir de nada. Eu não me visto de nada para contar história. Eu coloco uma saia, uma blusa, uma calça, uma blusa, qualquer coisa, e vou contar uma história. Nada contra quem se veste, gente. Isso é lindo para quem faz. Mas a gente não precisa, quando tem isso que a Marta está colocando. Essa parceirice, essa diversão, esse amor em contar. Né, Marta? É verdade. Tu tem que interagir com as crianças, com aquela história. A minha única dúvida é, numa sala de aula, qual é o tempo dessa interação? No momento que tu vai contar uma história, tu conta toda a história, tu diminui ela por causa da atenção deles? Como deve ser? Tá. Com os pequenos, tu está me dizendo, os menores, que faixa etária, mais ou menos? Menores, educação. Então, eu vou pegar educação infantil, vou pegar a primeira série, né? Uhum. Olha só, eu sou professora de arte e eu entro em alguns dias da semana,
2 dias e meio da semana, em turmas de educação infantil. E é muito interessante, porque eu começo as minhas aulas contando uma história. E eles já sabem dessa minha forma de contar. Quando tu cria um jeito, quando tu cria assim, como é que agora me fugiu a palavra? Uma rotina de contação de histórias, quando tu cria essa rotina com eles já entendem. Agora a gente precisa ficar quietinho para ouvir a história. Eles já entendem. Quando eu chego e digo, hora da história, e levanto o meu pandeiro, porque eu tenho um pandeiro todo colorido, com fita colorida, quando eu mostro meu pandeiro, eles já sabem que é a hora da história. E aí a história não pode ser muito longa, não. Ela, assim, 10 minutos, 15 minutos dessa interação de início, história e fim, já está de bom tamanho para a educação infantil. Mais do que isso, você sabe muito bem que eles querem entrar na história, eles querem falar também, eles querem, né? E aí você vai contando. Marta, quando eu vou contando uma história, as crianças vão falando, eu vou deixando elas falar e eu continuo contando a história. Eu não paro. Sabe o que eu acho? Aquela criança que está falando, eu chego bem pertinho dela e ponho a mãozinha assim na boquinha dela, mostrando para ela que agora é para ficar quietinho. E continuo contando a história e não paro de contar essa história até chegar no final. Porque se eu parar no meio da história e disser, fulano, para de falar, a pessoa está contando e para, eu estrago todo momento, né? Então, a gente precisa, por isso que eu digo desse início e desse fim, Marta. Se tu fizer um bom início e um bom fim, tu conta uma história em 10 minutos, né? E claro que você vai procurar pelas histórias para essa faixa etária, histórias mais curtas. Quando a história é comprida, tu vai adaptá-la, tu nunca vai mudar a história, mas tu pode tirar coisas que talvez não, nesse momento ali não interessa muito, e tu vais contar. Então, se tu preparares bem o início dessa história, e eles entenderem que agora é hora da história, eles vão ouvir. E as minhas crianças, gente, agora não, né? Porque a gente não tá lá com eles, né? Mas quando eu começo o ano, demora um pouco, às vezes demora 2, 3 meses até que eles se toquem, é a hora da história, né? Mas quando eles se tocam, eles não fazem mais nenhum tipo de interferência até eu terminar. Bom, depois que terminou, a interferência vem de todos os lados. Aí é de todos lá. Você, Marta, com o seu filho, consegue fazer essa intervenção na hora, mas faz isso com 20, 30, né? Aí não dá, você não vai contar a história. Então, eu faço isso. As crianças vão tentando falar. Aí você vai chegando perto, baixa o dedo. Aí você vai chegando perto e põe... Claro que não vai dar um tapa na boca do guri, né? Faz bem devagarinho, com todo amor. Agora não, a professora vai contando a história. E se alguém quer falar, você levanta a voz e chegou aquele lobo e a criança vai levar um susto, não vai mais falar. E é isso que vai se fazendo até terminar a história. E aí ela vai entrar no coração dessas crianças e vai germinar. Em alguns, vai nascer uma árvore linda, forte, bonita, cheia de frutos. Outros não. Outros vai demorar, outro vai ser rapidinho, mas é assim mesmo que a história funciona. O importante é contar muitas histórias. Mais alguma pergunta, Marta? Respondi a tua? O meu marido sempre diz que quando eu respondo, eu estou contando história. E aí ele diz, eu não entendo nada do que tu responde, porque tu conta história até explicando as coisas. Se querem perguntar, perguntem. Obrigada, Marta, por você. Eu fiquei assim empolgada por ti, pelo que tu compartilhaste conosco. Obrigada. Exato, de ouvir falinha. Quem é esse menino lindo? O filho da Sabrina? É a Sara. Como é o nome? Diz seu nome? Sara. É Sara! Oi, Sara! Você gosta de ouvir história? Que bom! Eu fico muito feliz. E olha, não tem avaliação melhor do que as crianças, tá? Eu trabalho também, a Márcia. Oi, Márcia! Oi, tudo bom? Tudo. Fale, Márcia. Eu tenho um segundo ano. Eu conto, assim, 2, 3 vezes por semana. Eu trabalho com história. Ótimo. E agora, em época de aula remota também, né? Então, como eu tenho com eles online uma vez por semana, a gente trabalha também. E eles gostam muito, assim. E eles gostam muito também que, às vezes, assim, eu inicio uma história e eles têm que continuar, né? Ou então eu mostro objetos para eles, coisas que eu cato aqui na minha casa mesmo agora, né?
e agrupo numa mesinha e daí eu mostro. Então, eles têm que inventar uma história em 10 Uma minutos. produção de texto. Né? Em 10 minutos eles têm que inventar a história e contar para mim e para os colegas, né? Então, assim, ó, sempre... E eu sou assim, uma pessoa devoradora de livros, né? Ai, Eu que amo bom. qualquer livro. Então, por isso que eu escolhi essa a tua parte, assim, porque é uma Ai, coisa que que me bom. encanta bastante. Muito bem, Isso. adorei. Adorei, Isso, parabéns. Márcia. Márcia, quando nós somos leitores, não adianta de nada o professor insistir, né, incentivar a ler se não ler. Aí, Isso né, mesmo. é aquela É coisa, verdade. né? Diz uma Parabéns, coisa e faz outra. adorei. Que bom, que bom. E, Márcia, essa atividade que tu fazes aí com os teus alunos, quando eu faço oficina com professores, eu faço isso com os professores também. Eu pego uma bola gigante, jogo para eles têm que inventar história, quem pega a bola na mão tem que inventar uma história na hora. Eu mostro objetos aleatórios e tem que inventar uma história. Porque essa coisa do inventar oral é muito importante antes do texto escrito, porque nós estamos contando histórias, inventando histórias, aguçando a imaginação, trabalhando com a linguagem, com vocabulário, a gente está fazendo várias coisas. Eu estou gritando? Estou falando muito alto? Tá. Não. Mais alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar, assim como a minha Chara Márcia? Estou vendo muitos sorrisos, isso é muito bom. Aqui nos comentários todos estão te elogiando, te agradecendo. Ai, que bom, eu fico bem Gostaram feliz. muito. A prof. Ana Lúcia disse aqui que ela gosta de contar historinha ou cantar antes das aulas, todos os dias, ou a cada mudança de tema, né? Para chamar a atenção deles. Olha só, galera, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês podem contar todos os dias histórias. Histórias de forma deleite, para que as crianças só apreciem. Mas vocês também podem escolher mais outra história para fazer um projeto literário, por exemplo, para trabalhar alguma coisa em cima dessa história, de repente. Mas vocês podem contar diariamente antes de começar a aula em si, antes de começar a aula. Até parece que a leitura da história não é aula, né? Mas, assim, no início da aula, mas para o final, não deixa tanto para o final, porque essa coisa de deixar para o final, às vezes a gente acha que vai dar tempo, não dá, e a gente corre com a história, e daí não é aquilo que a gente imaginou. Façam no começo, porque história precisa ser coisa de rei, tem que iniciar, né, e não terminar somente. Então, vocês podem... Oi? Tudo bom? Eu aqui. Sabrina, fale. Agora com a pandemia, né, eu estou me programando para fazer com as crianças uma hora do conto. Né? Coloquei no grupo, que a gente criou agora o grupo de WhatsApp, só que aí, no caso, eu estou um pouco com a dúvida se eu vou pegar a historinha, imagens e aparecer a minha câmera contando e rolando, porque eu baixei os 3 aplicativos e estou testando eles. Porque na sala de aula eu gostava muito de usar avental, né, contava a história e, digamos assim, toda segunda-feira tinha uma hora do conto, ou no início da aula ou no final da aula. E aí tinha momentos que eu dizia que no fundo da sala tinha os livros, e aí eu tenho o 2º ano, né? Os alunos escolhiam e eles faziam leitura. Quem não sabia ler, fazia leitura de imagens. Então eu tô com esse dilema ainda. Aí eles me mandaram mensagem: prof, não montou a hora do conto ainda. Gente, calma, a prof vai montar. Só que eu ainda tô nessa Sabrina, dúvida. Como? Sugiro para ti, Sabrina. Sabrina, eu sugiro para ti que, de repente, faça o áudio. Faça o áudio nesse primeiro momento sem te mostrar. Só conta. Bem contado. Faz como a Marta falou, de repente, se quiser mudar a voz, né? Se tem o lobo, faz uma voz mais grossa, faz uma voz... Só conta. E espera o retorno. Vamos ver o que eles vão te dizer. Às vezes a gente acha, né? Esse mês nós vamos trabalhar alimentação saudável. Aí eu tô entre o sanduíche da Maricota e a cesta da Dona Maricota. O que eu posso propor para eles? Fazer um sanduíche natural, né, com alface, tomate. Porque eu fiz uma vez com a minha turma, uns 2 anos atrás, e teve bastante retorno. Né? Em um dos projetos, eu também dou artes e também dou ensino religioso para eles. Então, essa história é muito legal. Eu já contei essa história, Sabrina, na pandemia, agora. E no final dessa história, eu também fiz isso. Vamos lá, eu quero ver vocês criando um prato diferente. E aí os pais começaram a postar lá no Facebook
os pratos, não eram alunos meus, tá? Porque são mais de 700 famílias, eu não tenho mais de 700 alunos, né? E os pais começaram a postar no Facebook as comidas que as crianças começaram a fazer porque ouviram aquela minha história. Então, fazem áudio, Sabrina, e desafia eles depois a criar um prato diferente, um prato artístico com rosto, né? Um dos trabalhos foi eles fazerem uma horta em casa. Uhum. E a partir dessa horta, a gente trabalhar, porque assim, há uns 2 anos atrás eu fiz a horta na escola, e a partir da horta a gente fez sanduíche, fizemos salada, várias coisas, só que nesse momento a gente vai ter que usar o que a gente tem, né? Sim. Inclusive, sim. aqui, ó, não sei se tu tá vendo, a minha estante ali, ó. Cheia de coisas para criar. Aqui é tudo livro de Hora do Conto. E a Sara tem 3 anos e meio. A Sara pega livros e começa a fazer leitura demais. Maravilha, mãe! Isso mesmo, deixar o livro super acessível para a criança, parar com essa neura de ela vai rasgar, mas que rasgue, que como o livro. Claro que você vai ensinar que não vai rasgar, né? Ó, isso é para olhar, mostra para ela como é que é, mas deixa ela colocar o livro na boca, deixa ela folhear, deixa ela babar no livro, é isso que é viver o livro, é isso que é ler o livro, experimentar o livro nessa idade. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, assim, antes que eu me esqueça, continuem perguntando, eu tenho tempo, tá? Eu estou em casa, não posso sair, acho que vocês também, né? Então, assim, ó... Eu tenho... Oi, André. É André? Isso. Quero parabenizar André pelo teu trabalho. Tudo bem. Obrigada. Quero parabenizar pelo teu trabalho, tá? E eu vou dizer assim, chamou atenção porque há um tempo... Eu sou professor de história, tá? Mas trabalho com ensino religioso. E um tempo atrás, a gente trabalhava numa escola municipal e por uma questão acabei fazendo 40 horas e 20 horas à tarde. E aí uma situação lá aconteceu que eu tive que substituir, e a professora colocou, então, que teria que contar a história. Em uma escola pequena Imaginem vocês, aqui eu acredito que não sei quantos homens tem, né, quantos professores, mas na escola essa só tinha eu de professor. E interessante quando tu fala essa questão do menos é mais. Então a gente foi fazer o desafio, e eu, na verdade, trabalho com área, né, então não tinha esse traquejo, essa questão, assim, para contar a história. E fui contar a história, então, para eles, inclusive com alunos de inclusão. E, para minha surpresa, justamente aconteceu isso, o do menos é mais. E até então também, e realmente até agora, tu falando, a gente sempre imagina essa coisa de se preparar de maneira com indumentária e coisas assim, né? E eu realmente não fui, eu só fui com o livro e mesmo sem conhecer a história. Na verdade, foi realmente uma questão, assim, de improviso. E, na verdade, assim, ó, depois eu tive que contar a história para todas as turmas, porque todo mundo queria escutar a história, aquela coisa e tal, e acabou que depois, então, quando teve a Revolução Farroupilha, aí eu contei a história também da Revolução Farroupilha, aí eu já fui vestido e também contei também a independência do Brasil, enfim, e por isso que também me chamou a atenção a participação também, além de ser do GG de Santo Antônio da Patrulha, né, mas essa questão da contação de história. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Muito bom, André, muito obrigada. Olha só que bacana essa partilha, né, do André, porque, bom, depois que ele contou a primeira história, sem nada nas mãos, somente o livro, virou um contador de histórias, né? Agora todo mundo pede para contar. André, só vou te dizer uma coisa, é assim que começa. Foi assim que eu comecei. Eu comecei a contar a história e deixava a porta aberta da sala de aula, a diretora passava, o professor passava, depois eles me convidavam. Conta história agora no Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, na Feira do Livro. Quando eu vi, eu estava contando história o tempo todo. E aí virei uma contadora de histórias e comecei a escrever meus livros. Nós vamos nos encontrar por aí, André? O que tu acha? Com certeza. Não, eu vou dizer que realmente foi um desafio e derretia suando no início, mas assim, ó, as crianças, elas não é totalmente diferente, né? A gente é que cria
situações para não fazer, né? Porque eles, na verdade, é o mínimo Concordo é incrível, é plenamente. incrível. A gente Muito sempre bom. acha assim, vai dar trabalho, ou não vou conseguir, né? Eles não vão gostar, mas é coisa da cabeça mesmo. Concordo com o André aí. Muito bom. Gente, assim, uma coisa que agora o André falando, eu me lembrei, muito boa a tua fala, colocaste muitas coisas importantes nessa fala, e é assim mesmo, gente, não dá trabalho contar a história, a gente só precisa ler a história. Claro que o André ali teve uma situação de emergência, né, mas depois disso ele começou a ler as histórias que ele conta. Claro, mas ali foi uma situação de emergência. A única coisa que a gente precisa fazer é ler a história antes e ir contar. É muito engraçado que eu vou em alguns lugares fazer nas feiras do livro, quando eu trabalho como escritora e contadora de histórias, eu vou lá com uma mala. Eu tenho uma mala onde está escrito "Era uma vez", né? E de dentro da mala eu tiro de vez em quando o coco, né? Que eu mostro que vai surgir à noite, ou tiro de vez em quando a minha meia, e aí eu chego com a minha mala e eles perguntam: "Você quer ir para o camarim para se aprontar? Para usar sua roupa e usar suas coisas para contar a história?" Aí eu digo: "Mas eu não uso nada, eu só vou contar a história", né? E aí fica todo mundo me olhando assim, meio, meu Deus do céu, quem é que a gente contratou? O que é isso que vai subir no palco, né? E aí eu subo no palco, conto histórias. Claro que quando é muita gente, eu tenho um músico que me acompanha, porque daí já é diferente, não é só sala de aula, né? E aí a gente também, ele canta durante a contação, não é animação de festa, é durante a contação de histórias, que a gente tem toda uma organização, mas é só isso que eu faço. E outra coisa importante que o André falou e que eu lembrei, que as crianças gostam, elas gostam muito, e os adolescentes amam. Eu vou fazer conversa com adolescente de séries finais, que entram assim, sabe aqueles adolescentes que os professores mandam sentar porque agora vai conversar com o escritor? Eles sentam assim, né, de cara fechada, olhando feio. Aí eu começo a conversar com eles numa boa, vou conversando. Quando eu digo que eu vou contar tal história, vocês têm que ver a reação deles, gente. Eles ficam em silêncio, eles ouvem a história, porque tem toda uma movimentação para chegar naquela história. E é claro que eu conto sempre uma história para eles, de acordo com a idade deles, que é de interesse do adolescente, muitas vezes engraçada, né? E gente, assim, eu consigo prender a atenção deles, eles gostam de história. Então, essa coisa de dizer que adolescente não gosta, não é real. É porque a gente não gosta de contar para eles. Eu conheço uma professora de matemática, a professora Vanessa, acho que a professora Denise conhece, professora Vanessa, aqui de Voti, ela é professora de matemática, e ela conta conto de terror na sala de aula, na aula de matemática. Os alunos são apaixonados por ela. Professores de história, meu Deus, não param de contar história o tempo todo. Minha filha ama o professor de história, porque ele vive contando história. Não precisa ser de um livro, mas as histórias, livro, né? Histórias que aconteceram, isso também é história. Então, eles gostam de contar história. A gente precisa desconstruir essa ideia de que adolescente não gosta. A gente precisa desconstruir essa ideia de que para contar história tem que ter um jaleco, tem que ter um fantoche. Se não tem, conta sempre. Se tem, usa, mas não sempre. Porque se a gente usar sempre, fica monótono, fica chato. As crianças já não querem mais escutar, né? Então, usa uma vez o teu jaleco, usa outra vez o fantoche, e muitas vezes sem nada. Só com a história que sai daqui do coração. Mais alguma pergunta, gente? Muito obrigada, André, pela sua partilha. Mais alguma pergunta? Alguém quiser compartilhar uma experiência, assim como o André fez? Antes de esquecer, antes eu falei que antes de esquecer eu queria dizer uma coisa, eu esqueci na hora de falar. Mas eu vou deixar aqui o meu site, que é www.marciafunkdieter.com.br. Vocês podem entrar. E quando vocês entram lá, vocês conhecem os meus livros, e lá também tem um link que vai para o Spotify, que também tem as histórias que eu conto, tá? Mas quem tem acesso ao Spotify, gente, tem que baixar o aplicativo do Spotify, porque as pessoas não baixam e ficam me perguntando, mas eu não consigo ouvir. Tem que baixar. Tem que baixar o aplicativo e aí vocês conseguem ouvir as histórias. Quem quiser também anotar meu número de telefone para depois me mandar uma mensagem e dizer: Márcia, eu quero participar do teu grupo de histórias para imaginar. É só me dar um toque
e eu já coloco no grupo de transmissão e vocês começam a receber as histórias também. É 995-4591-28. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, azar o seu. Aí... 995-45... Já nem sei mais agora. 995... Alguém anotou? Então, fala aí que eu esqueci do meu número. 995-4591-28, né? Como tem que fazer? DDD 51? Isso. Aí manda um toque assim, Márcia, aquelas histórias. Já te coloco no grupo de transmissão e já manda as histórias para lá. Coloquei ali no chat também. Alguém já tinha colocado também o teu número. Oi, amada, da onde vem essa voz linda? A Sara. Oi, Sara. Você olha o Lucas Neto? Eu olho o quê? Mãe, me ajuda. O que eu olho? O assassinato, eu entendi isso aqui. É o Lucas Neto, hein? E os aventureiros. Lucas Neto. Lucas Neto em Os Aventureiros. Não, não olho o Lucas Neto, não. Nem sei quem ele é. O que você olha? Olha, menina querida, se eu te disser que eu praticamente não olho TV, eu olho uma série de vez em quando e filme. A TV, para mim, ela fica desligada, se não for lá de noite, quando eu estou em casa com meu marido chega, a gente faz um chimarrão e aí a gente conversa um pouco e daí olha uma série. E notícia para ficar sabendo das coisas do mundo, mas não dá para olhar demais, senão a gente surta, né? Então, agora ela gosta de livro, mas agora ela pegou um pão. Que bom, também é bom. Gente, e outra coisa que eu também bato na tecla é não tenho medo de contar os contos de fada clássicos, tá? Os originais. Nesse projeto agora, eu estou contando os contos clássicos originais dos Irmãos Grimm. Eu escolho os Irmãos Grimm porque o Perrault é bem, assim, as histórias são bem fortes. Então, eu escolho os Irmãos Grimm que já fizeram as histórias mais amenas para as crianças, tá? Não tenho medo de contar. Essas histórias, elas são criadas para isso mesmo. Tem morte do pai, tem morte da mãe, tem abandono das crianças na floresta, tem a bruxa que é trancada lá no forno, mas essas histórias todas têm um porquê de ser assim, né? A psicanálise explica, a criança que vai entender no momento dela, então a única coisa que vocês precisam ter o cuidado é de escolher as histórias e a idade, para a idade das crianças, né? Vocês não vão escolher uma história que daqui a pouco vocês julgam serem, né, forte e vão contar para uma criança de 3 anos. Isso não, a gente precisa cuidar. Mas contem os contos originais, sem medo, tá? Sem medo. E cuidado, tem muito conto adaptado que foi totalmente modificado. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, tá? A Chapeuzinho Vermelho original, a vovó foi engolida e a Chapeuzinho Vermelho foi engolida. E o caçador foi lá, abriu a barriga com a faca e tirou as duas com vida. Isso é o encantamento. É exatamente esse momento que é o encantamento. É esse momento que tem guardado coisas que trabalham no inconsciente da criança. Esse momento. E tem histórias que diz que a avó foi presa lá no armário, que o caçador corre atrás da Chapeuzinho, né? O caçador não, desculpa, o lobo corre atrás da Chapeuzinho até o caçador aparecer. Onde é que está o encantamento da história? Esse conto já não vai trabalhar, já não vai mexer com a criança, com o nosso inconsciente, subconsciente, do jeito que deveria, porque a gente já tirou o que ele tinha. Então, contem sem medo, tá? Só não frisem demais. Eu tenho medo de dizer que os meninos, o João e a Maria, prenderam a avó no forno quente. Só diz, prendeu no forno e se mandaram. Deu, não precisa frisar tanto, né? Que ela tá lá queimando. Coitado. Isso vocês não vão dizer que ela ficou lá queimando. Mas contem os contos clássicos, não tenham medo disso, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Por favor. Ei, Márcia, eu acho que é importante tanto o Grimm quanto os irmãos Anderson, né? Para fechar, na verdade, eles contavam, eles viajaram pelos os países nórdicos ali, né? Justamente representando as histórias das pessoas, né?
Então, os primeiros contos de fadas era aquilo que, na verdade, as pessoas se contavam entre elas, né? Então, justamente porque existe essa verdade, né? E acho que também o encantamento do conto, da contação, é que o ser humano, enquanto ser gregário, ele se aproxima a partir desse contato, né, entre... Na verdade, nós agora estamos mais na internet, com outras formas de distrações, mas a gente sempre faz isso, né? Eu vou dizer assim, trazer só mais para fechar, porque não é eu, né? Mas é interessante quando falta luz na nossa casa, né? Quando a gente não tem internet. Então, Que a gente maravilha. façam uma experiência e percebam isso, como a gente realmente muda um pouquinho o que a gente vai fazer, né? Às vezes a gente se aproxima daquilo que a gente verdadeiramente é, né? E aí legitima a contação, né? Muito bom, André. Ou um professor de história, né, para falar de como surgiram essas histórias dos irmãos Grimm, e é exatamente isso, eram histórias contadas pelo povo, e eles foram compilando essas histórias, e nós conhecemos essas histórias através deles também. Lá no Spotify eu tenho um texto, o professor André, te convido para ouvi-lo também, é um texto que eu escrevo do porquê, que eu escrevo não, né, que eu leio nesse momento, explicando do porquê contarmos os contos de fada clássicos, né, da forma como eles foram realmente escritos e contados pelo povo. Mas esse negócio de contar a história quando termina a luz é incrível como isso é bacana. A gente fala agora que tudo está mudando, né, nessa coisa da pandemia, todo mundo em casa, mas às vezes a gente precisa chamar todo mundo para se desligar da internet, né? Porque agora, só porque é pandemia, está todo mundo desligado em tudo, né? É na internet, é ali, ela para tudo agora. Vamos ouvir história. Por isso que eu escolhi o áudio. Porque a gente pode jogar o celular lá para debaixo da mesa, ligar e ficar quietinho do lado de quem a gente ama, só ouvindo. Não precisa olhar para ele, né? É uma forma. Não é assim exatamente quando a gente fica sem luz, mas é parecido. Mas é exatamente isso, gente, buscar essa coisa de novo, de contar a história em volta, né, da fogueira, se não tem fogueira, em volta da vela, contar a história abraçado no filho, contar a história ao pé do ouvido, lá do lado da cama, né? Contar a história olhando no olho, contar a história sentindo a história. É tão bom. Façam isso é muito bom. Mais alguém, galera? Ficaria horas aqui escutando, Márcia. Ai, coisa boa, Vânia. Muito bom de escutar. O pessoal que escreveu, né, que gostou muito, que achou muito interessante. Eu coloquei aqui no chat também o link que está lá no site do evento, o teu link, o teu site, o link do Facebook, tá? E esse encontro nosso vai ficar gravado, vai estar na página, amanhã já vai estar lá disponível também, quem quiser rever. Tá? Assim como todas as outras rodas de conversa também estarão no nosso site, tá? Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, senão a gente pode ir encerrando, já tivemos Alguém mais de está uma... perguntando onde entrar para rever, eu acho que fica onde, Lá Vânia? na página mesmo, lá, clica na aba rodas de conversa, no celular ele fica escondidinho no cantinho esquerdo superior, né? Clica ali, daí aparece roda de conversa, palestras e tal. E no computador ele fica na barra superior, né? Daí é só clicar ali em roda de conversa e vai rolando a página, olha pelos dias, né? A sequência. Aí, igual hoje, ou igual foi que vocês usaram para entrar hoje, daí amanhã vai estar escrito ali gravado. Já vai estar o link gravado, tá? Mas assim. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Agradeço, Márcia, a tua disponibilidade, a tua participação em nome do Grupo GG. Foi muito bom, a tua fala foi encantadora. A gente já fica imaginando as histórias. O pessoal gostou muito. A gente sabe que, né, tudo que está mudando, a gente vê todo mundo se empenhando em aprender as tecnologias, né, mas agregando conhecimento, mas às vezes o menos é mais mesmo, né? Até quando hoje a gente viu nas palestras, né, sobre as atividades, não adianta a gente criar muita coisa para os alunos, tem que ser com calma, né, tem que ser na medida.
Então, é um aprendizado para todos, né? E contar histórias, e ouvir histórias é sempre bom. Gente, assim, eu só quero, antes de me despedir, então, de vez, né? Eu acabo fazendo isso várias vezes e não vou embora. Mas de dizer para vocês do porquê contar histórias. Eu conto histórias porque as histórias transformam. As histórias transformam o ser humano. Se vocês estão num momento ruim e vocês leem um livro, vocês às vezes vão dizer assim, ó, meu Deus, parece que esse livro foi escrito para mim, né? Para essa hora. As histórias transformam, ainda mais os pequenos. Nós temos eles puros ainda, né? Sem muito conhecimento. E quando a gente chega com boas histórias de qualidade, histórias que emancipam, histórias que libertam, nós vamos construir seres humanos muito melhores para a comunidade. Muito, muito melhores. Então, contem muitas histórias, porque as histórias transformam, tá? Muitíssimo obrigada. Se querem ouvir as histórias, mandem um oi pro meu celular, entrem no site, me acompanhem lá no Facebook, e eu espero realmente poder ver cada um de vocês em algum momento de forma presencial, numa escola, numa feira do livro, contando história para vocês, podendo abraçar vocês. Eu não vou lembrar de todo mundo, porque eu já tenho idade, já não lembro mais de muita coisa, mas se vocês lembrarem de mim, venham me dar um abraço, que eu vou abraçar com muito carinho, né? Porque que saudade do abraço, gente. Que saudade do abraço. Tem gente que diz, povo que gosta de abraçar, por isso que tem tanta doença, né? Por isso que tem tanto vírus por aí, porque vive se encostando, mas é bom demais. É muito carinho. Eu agradeço muito, Vânia. Agradeço a cada um de vocês que participou hoje dessa roda de conversa, foi muito linda. E contem muitas histórias e participem até o final desse seminário lindo, que está realmente cheio de novidades e aprendizagem. E também, não só isso, também para falar um pouco da sensibilidade, né? Eu adorei a palestra da psicóloga Simone, lá no início, que falou muito da gente parar de se cobrar tanto, né? De se boicotar. Então, é isso que a gente precisa fazer, tudo com tranquilidade, né? A gente não tem culpa do que está acontecendo e ninguém tem. A gente só precisa rezar muito, pedir muito, se cuidar muito para que tudo isso passe de uma vez. Certo, Vânia? Certo. Então, agradeço a todos também, e depois vocês podem rever tudo lá no nosso site, tá? Vai ficar disponível, acho que por um bom tempo ainda. Podem ver o que vocês não conseguiram. A gente não consegue assistir tudo ao mesmo tempo, né? Tem muita coisa boa. Mas então aproveite, tá? Obrigada a todos. Tchau, desculpem qualquer coisa. Tchau, Sara. Tchau, Sara. Tchau, gente. Tchau, Sara. Tchau, linda. Eu tô brincando com meu gatinho comigo. Tá bom. Que eu sou, mas por lá, mãe, que eu tô batendo no menino. Tchau, fiquem com Deus.